Em mais de 7 anos fazendo vídeos de Urso Sem Curso, eu nunca pensei que faria esse. Bom, como sabemos, Urso Sem Curso foi um dos desenhos dessa última leva de desenhos famosos que o Cartoon Network teve. Entre desenhos como Gumball, Hora de Aventura, Apenas um Show e Steven Universo, Urso Sem Curso foi o que menos se destacou entre eles. Mas, mesmo assim, foi um desenho muito bem feito e desenvolvido, apesar de ter decaído bastante nas últimas temporadas. Fora a história de carreira do Urso Polar, foi um desenho sem tantos mistérios ou perguntas sem respostas, né? Mas uma em questão, em tantos anos falando desse desenho por aqui, nos atormenta até hoje. Quantos anos os ursos têm? Prepare-se, porque hoje você finalmente terá essa questão resolvida e poderá voltar a dormir tranquilamente e viver em sociedade de novo. Não, brincadeira, eu tô falando de mim mesmo. Vamos lá. Bom, primeiro, quem ainda não sabe tem que saber e entender a ordem de idade dos três. Quem é o mais velho e quem é o mais novo. Muita gente ainda me enlouquece por aqui falando que o Panda é o mais novo. Não, os próprios produtores já confirmaram que a ordem é a mesma da pilha. O Polar é o mais novo, o Panda é o do meio e o Pardo é o mais velho. O episódio O Irmão Mais Velho praticamente confirma isso, né? Mas enfim. Outra coisa que você também tem que saber é que no episódio Entregadores, o Pardo diz a um homem que naquela ocasião eles tinham apenas 2 anos. O que vocês acham que é isso aqui? Um orfanato? Vocês três precisam de um rumo na vida. Mas nós temos 2 anos. Não sei se ele quis dizer aproximadamente, mas já supondo que todos eles tinham 2 anos nessa época, a diferença de idade entre eles deve ser mínima. Questão de meses ou até de alguns dias. Mesmo assim, isso não atrapalha nem um pouco nossa teoria. Pelo contrário, até ajuda. Tá, agora que sabemos a idade dos ursos nos episódios flashbacks deles bebês, também sabemos que esses episódios são a chave para descobrirmos a idade deles adultos. Tem muita coisa nesses episódios que passou despercebida por muita gente. Bom, apesar de tentar aplicar a lógica comum para resolver essa questão, outra coisa que vocês também têm que entender é que esse desenho não precisa fazer o menor sentido, ok? Tipo, um humano carregando 2 ursos com mais de 300 quilos nas costas, quadrilha de pombos, enfim. Então, embora a maioria das coisas se adequem à nossa sociedade real, outras deixam claro que não precisa se adequar, ok? Então, se por um acaso, mesmo que o tempo talvez passe de uma forma diferente na série, se realmente quisermos saber a idade real deles, precisamos ignorar esse fato específico, pois a lógica comum é o único jeito para descobrirmos. Então o jeito é aceitar que às vezes esse desenho faz sentido e às vezes não. Vamos continuar. Bom, o piloto de Urso Sem Curso foi lançado em 2014 e a série teve sua estreia no Cartoon Network em 2015, que terminou em 2019, mas a história da série foi finalizada com um filme em 2021. E seguindo a lógica dos aparelhos tecnológicos, veículos e tudo mais durante a série, mas na primeira temporada onde a série tinha muito mais sentido nessa questão, nada impede da história da série se passar nessa época mesmo, entre 2014 e 2021. E a chave para confirmarmos essa teoria é o celular do Panda, que parece muito um iPhone 4, lançado em 2010. Então, sabendo que esse celular foi lançado em 2010 e eles não tinham tanto dinheiro assim para comprar um celular top de linha desse ano, já que eles tinham acabado de achar sua primeira casa, é provável que o Panda tenha trocado seu celular entre 2012 e 2014 nos anos da série, quando poderiam estar mais adaptados à vida adulta humana. Antes, ele tinha um flip phone, que eram populares entre 1990 e no começo dos anos 2000, considerando que eles estão há mais de 5 anos naquela caverna e que quando a encontraram provavelmente entre 2007 e 2009, seguindo essa lógica, ele ainda tinha um flip phone, tudo se encaixa.
com a falta de dinheiro e o vício dele em tecnologia, que é o ponto principal para descobrirmos a idade quase exata deles. Voltando para os episódios flashbacks, no episódio Panda 2, que conta a história dele antes de conhecer os ursos, em seu primeiro contato com a tecnologia em uma televisão, vemos uma propaganda anunciando a nova e maior tecnologia da época, os primeiros telefones celulares. Você e sua família vão ficar muito felizes com a tecnologia celular nova em folha. O primeiro celular, o Dynatec 8000X, idêntico ao modelo da propaganda, foi lançado em 1973. Porém, só começou a ser comercializado 10 anos depois, em 1983. Então aí é confirmado que esse evento se passa em 1983. Bom, agora voltando e considerando que em uma de suas diversas aventuras com seus irmãos, ele já tinha 2 anos, nesse episódio, nesse evento em específico, ele deveria ter entre 6 meses e 1 ano pelo menos. Até porque, considerando que ele já estava sem sua mãe e um panda leva cerca de 6 meses para desmamar, então é isso. Ele tinha de 6 meses a 1 ano em 1983. E é aí que tá a enorme falta de lógica do desenho. Sendo assim, no começo da série, em 2014, ele deveria ter pelo menos 31 anos. Sim, 31 anos. Ursos idosos. E sendo gado desse jeito ainda, que feio. Se os anos na série tiverem se passado assim como os nossos, e considerando que a diferença de idade entre ele e seus irmãos é mínima, todos poderiam ter entre 31 e 38 anos durante a série. O que seria um erro muito bizarro considerando que outros personagens nem cresceram e não envelheceram nem um pouco. Mas algo que até pode confirmar isso é que no filme de 2021, durante aquela apresentação ao vivo de diversos memes de sucesso da última década, um dos espectadores mais jovens da live, como vocês podem ver, chega a reclamar o seguinte: Esses memes são mais velhos que eu. Eu nem entendi. Claro que isso não passa de uma hipérbole, mas deixa claro que o final da história da série pode realmente se passar após 2020, na mesma época em que o filme foi produzido e lançado, ou até depois se bobear. Na vida real, pandas vivem mais ou menos 20 anos, ursos polares cerca de 30 e ursos pardos entre 20 e 30 anos. Mas se os ursos se comportam e agem como humanos, é isso. Sendo assim, eles já eram considerados velhos até na idade humana e ainda agiam como se fossem adolescentes. Que medo de ficar assim. Mas lembrando que o desenho não é para ser 100% logicamente correto, ok? E por isso essa teoria pode ir por água abaixo. Mas estando certo ou não, eu ainda estou chocado. Bom, espero ter respondido essa dúvida cruel de vocês e que agora não tenha restado mais nada em relação ao desenho que não seja a bendita história do Polar. Enfim, espero que todos tenham entendido bem e tenham gostado. Mas se tiverem mais alguma dúvida, perguntem. Quem sabe eu não consiga responder para vocês. É isso, valeu.